Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, pela graça maravilhosa do Senhor, aqui estamos mais uma vez para juntos seguirmos meditando neste assunto tão oportuno, tão próprio para o tempo no qual nós estamos vivendo. Nós temos aqui o respaldo desta preciosa palavra, de que nesse tempo o Senhor restauraria novamente a sua noiva, a sua igreja, aquela mesma condição da primeira igreja que foi levantada no dia de Pentecoste. E na programação passada nós estivemos vendo alguma coisinha dentro do assunto, mas nesta programação, com a graça de Deus, nós vamos darmos ênfase a esta restauração prometida nesse tempo e como que o Senhor faria isto nesta última hora. Eu estou aqui com a palavra em São Mateus, no capítulo 17, e nós encontramos o próprio Senhor Jesus, quando foi interrogado pelos seus discípulos, e ele nos diz aqui em São Mateus 17:11, que, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E é certo que ele se referiu, a princípio, respondendo à pergunta dos discípulos, que Elias já tinha vindo e eles não haviam se apercebido do fato, mas que Elias viria, falando já de um segundo Elias, de um ministério que viria para restaurar, porque nós sabemos que aquele que veio para precursar a primeira vinda de Cristo, que foi João Batista, ele não veio com uma mensagem de restauração. Elias já veio e vocês nem mesmo se aperceberam do fato ocorrido. E agora ele fala de um Elias que virá e restaurará todas as coisas. E eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos, dos nossos amigos e ouvintes, para uma verdade incontestável, que é a infalibilidade da palavra de Deus. Deus tem um compromisso com a sua preciosa palavra. Passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Deus cuida da sua palavra. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 23, Deus está velando pela sua palavra para cumprir com cada ponto, com cada vírgula desta palavra. Deus mantém a sua palavra ao pé da letra. Deus guarda a sua palavra. E nós podemos, sem sombra de dúvida alguma, termos a certeza disto. Portanto, em tempo algum, ele voltará atrás no que quer que seja da sua palavra. Porque a palavra que saiu da sua boca é a verdade e ela sempre prevalecerá. Portanto,
quando Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, ele não estava brincando quando ele disse isso. Então, nós estamos vivendo num tempo em que a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser restaurada. Vimos que lá no princípio a primeira Eva caiu. E vimos que quando o Senhor Jesus, o segundo Adão, se manifestou, também recebeu uma noiva ali no dia de Pentecoste e antes mesmo da era terminar, esta noiva já havia caído. E o certo é que ela foi, como vimos na programação passada, até as profundezas de Satanás. Vimos a astúcia do inimigo, como que ele vem sorrateiramente, sagazmente, de uma forma tão leve, tão imperceptível, que as pessoas não se dão conta daquilo que está acontecendo. Mas o Senhor prometeu que ele restauraria esta segunda Eva. E esta restauração prometida em sua preciosa palavra, ela começou a se cumprir quando o Senhor nos enviou o seu profeta Elias. Malaquias 4, eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor para restaurar a fé dos filhos, que somos nós, a fé dos nossos pais pentecostais. Então, nós temos uma palavra em Joel 2, 23, 25, 26, a promessa de que ele nos restituiria todos estes anos que foram comidos, que foram consumidos por aquele exército que veio para destruir esta árvore noiva. Mas nós tínhamos uma palavra predestinada de que ele restauraria novamente esta árvore noiva. E o certo é que nós temos uma noiva a ser restaurada nesta última hora, uma noiva que foi predestinada por ele desde antes da fundação do mundo, foi pré-ordenada por ele para não cair, para não tombar nesta hora final. Então, vamos falar um pouquinho desta restauração, porque Deus estava determinado, ele havia dito na sua palavra, e isto é uma lei, a sua palavra é uma lei, e o que está ali tem que acontecer. Não importa quanto tempo isto permaneça quieto, não importa quanto tempo isto permaneça congelado, um dia isto viverá, porque é a sua palavra. Isto pode até ter palavra fria, diferença denominacional e tudo mais, mas o certo é que nós temos uma palavra predestinada de que esta árvore viverá tão certo quanto há um Deus vivo nos céus. E este Deus prometeu que ele restauraria a sua igreja, restauraria a sua noiva. E eu sei que nós temos passado por muitas coisas, diz o mensageiro desta era, estações, tem tardia, enfim, todas estas coisas, e muitos até mesmo dizendo, mas onde é que está a vinda do Senhor e tudo mais assim, todas essas coisas que nós temos visto por toda parte, para tentar colocar esta palavra em descrédito, mas esta palavra é Deus, e o nosso Deus é infalível.
E o inimigo tentou matar esta vida que estava nesta árvore, mas esta árvore tinha uma semente, tinha uma palavra predestinada. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Tudo que ele preveu, aquele que ele chamou é o que diz a palavra, ele justificou. E aquele que ele justificou, ele o glorificou. Está escrito na palavra, está escrito no livro da vida do Cordeiro, e isto não pode morrer. Diz, eu restaurarei, diz o Senhor. Portanto, há uma Páscoa prometida para a igreja, há uma ressurreição que está prometida no tempo do entardecer. Eu trarei, diz a palavra, aquela mesma igreja ao seu poder. Eu trarei aquela noiva exatamente a mesma condição em que ela estava lá no princípio, com os mesmos sinais e as mesmas maravilhas. Eu restaurarei, diz o Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é o bom agricultor. Ele foi e cortou todos estes ramos que estavam mortos e separou para ser lançado no fogo. Ele está cuidando da sua videira. Ele está vigiando por sua herança. Qual é esta herança? É a sua palavra. Ele está vigiando por sobre esta palavra para confirmá-la e para cumpri-la com cada ponto e com cada vírgula. Ele vai restaurar. E nós sabemos que a igreja foi às profundezas de Satanás. Já lá no princípio, no término da primeira era da igreja, eles foram então acometidos por aquela semente do nicolaítismo, e logo em seguida esta igreja foi para o balanismo e em seguida foi para o jezabelismo. E o certo é que esta igreja foi às profundezas de Satanás e não restou nada a não ser cinzas. E nós sabemos que Deus começou esta obra, que a princípio nós até chegamos a pensar que fosse a tal restauração prometida, quando ele levantou os luteranos, mas não era uma restauração, era uma reforma. Logo em seguida, levantou os wesleyanos, mas isto não foi uma restauração, ainda era uma reforma. Mas quando os pentecostais foram levantados, aí então a coisa começou. Esta tal restauração prometida, esta restauração de trazer a sua igreja, a sua noiva, de volta àquela mesma condição original. Então, Deus, através de uma mensagem que veio para precursar a sua segunda vinda, que veio para preparar o coração da sua noiva, começou a tal restauração prometida em sua palavra. Aquela que ele havia dito lá no princípio aos seus discípulos: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então nós sabemos que este tempo ele está completamente coberto com a preciosa palavra do Senhor. E nós sabemos também em Zacarias 14 que chegaria um dia que não seria nem noite, não seria nem dia, mas seria um dia conhecido do Senhor, e que no entardecer haveria luz. E é exatamente esta hora em que nós estamos vivendo, em que esta luz está brilhando em toda a sua glória, a luz do entardecer, para trazer
esta árvore a sua ressurreição plena, para trazer estes preciosos frutos ao amadurecimento pleno nesta hora em que nós estamos vivendo. Portanto, aquela primeira dispensação que foi com Lutero reformando e que foi com John Wesley reformando, e logo em seguida os pentecostais, e logo após a sua preciosa palavra. Portanto, meus amados irmãos, meus preciosos ouvintes e amigos, nós estamos vivendo a Páscoa. Estamos vivendo Páscoa outra vez. É Páscoa para os verdadeiros filhos e filhas de Deus. E esta palavra não falha. É Páscoa, é ressurreição, a ressurreição prometida por Deus no entardecer desta árvore noiva. Deus tem pessoa por todas as partes. É Páscoa. Deus está chamando os seus filhos de todos os sistemas organizados denominacionais, está ressuscitando-os dos credos mortos e trazendo-os à vida nesta hora. Por quê? Porque na raiz desta árvore havia uma semente real, escondida, havia uma palavra que seria restaurada nesta hora e nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Deus abençoe, meus preciosos ouvintes, os vossos corações, e que a maravilhosa graça do Senhor, como uma luz resplandecente, resplandeça por sobre vossas vidas.